Gente, eu não gostava tanto de classinha igual essas crianças. Olha só, a velocidade. A velocidade que era. Porque na minha época, no horário do culto, não tinha classinha. A classinha era do lado da mãe. Você imagina o sofrimento. Eu, uma criança tão calma, né? Tão calma que eu era. E aí, o pastor do púlpito chegava, né? Eu sou da época que não tinha microfone no púlpito, né, gente? Imagina isso. E ele do púlpito, ele falava: Johnny, dá um jeito no André, por favor. E aí, tinha o quintal da igreja. E na igreja tinha um quintal, e lá no canto do quintal tinha um poço. Eu falei assim: hoje ela vai jogar pelo poço. Mas o problema é que o poço tinha uma arvorinha lá, que os galinhos daquela arvorinha davam umas varas boas, rapaz. E todo mundo já sabia que aquele canto era o canto do sacrifício, né? E ali naquele cantinho a gente aprendia que era melhor obedecer do que sacrificar a poupança. Então, era ali naquele cantinho que se dava jeito. Como nós melhoramos, né, gente? Como nós melhoramos. Para a alegria dessas crianças. Com o texto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos percorrido todo o mês de maio. Isso é bom demais, não é? Mexendo com a palavra, de frente para trás, de trás para frente. Nós temos feito isso com muita alegria. Hoje ficou para nós o tema oração e consagração, a chave para servir ao Senhor. E como de costume, vamos tratar disso no livro de Josué, o livro que traz a nossa divisa para o mês da família, que está lá em Josué 24, versículo 15, parte B. E aonde é que oração e consagração são a chave para servir ao Senhor? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, esse é a nossa divisa, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é a finalização do livro de Josué. Josué aqui está aproximadamente com 100 anos de idade, ele morreu com 110 anos de idade. Lembre-se que Moisés morreu com 120 anos de idade. E aqui é o final da história, é o final da trajetória, é o final do projeto que Deus tinha para Josué. Está acontecendo, ainda não acabou, está acabando. E como está acabando, ele está dando aqui uma assinatura final nesse projeto e está chamando a atenção daquelas tribos. Estão dizendo: olha, nós fizemos tudo o que podíamos fazer. Nós fizemos o nosso melhor. Primeiro Moisés, depois eu. Agora, vocês resolvam a vida de vocês. Porque eu não tenho mais nada para fazer. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. E vocês resolvam o que vocês vão fazer com a família de vocês. Porque com a minha família, eu já sei o que eu vou fazer. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Pode passar para mim, muito bem. Esse aqui foi o mês da família. No culto de sexta-feira, pais e filhos, nós discutimos sobre servir ao Senhor renovando o solo onde a minha família vive. Depois no primeiro domingo de junho, servir ao Senhor começa em minha casa. Foi quando o Teco trouxe essa mensagem. Depois, servir ao Senhor é uma escolha. Quando eu discuti sobre essa questão, não adianta andar com a manada, você precisa fazer a sua própria escolha. No dia 4, Jessé trouxe a mensagem: servir ao Senhor em qualquer idade. E hoje nós estamos finalizando oração e consagração, a chave para servir ao Senhor. Pode passar para o próximo, Gabriel. Eu queria estar contigo em Josué 1. Josué 1, capítulo 1, versículo 1. O nosso texto fala do final do livro de Josué. E eu para essa data gostaria de trabalhar com você Josué 1, versículo 1. Ou a partir do versículo 1. Consagração, meus irmãos, é a morte do eu. Deixa eu repetir, que a frase é curta, complexa, difícil, mas possível. Consagração é a morte do eu, é a morte
de você mesmo para alguma coisa muito melhor do que só você. E eu queria conversar a partir desse texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Só isso mesmo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Senhor, nesta manhã, mais uma vez nós estamos aqui para entender, para dedicar, para nos limpar, para nos livrar de deuses que podem estar dentro dos nossos lares, para fazer uma faxina, uma limpeza, também para entender sobre consagração, também para entender aonde o Senhor quer mexer em nós, também para afirmar, Senhor, nós somos pecadores. E nós clamamos, Senhor, a Tua misericórdia, clamamos o Teu perdão, clamamos a Sua paciência conosco, mas também a Sua intervenção em nossa vida. Deus, nos ajuda, Senhor, aqui nessa manhã, me ajuda a transmitir o que o Senhor deseja nessa manhã. Ajuda, Senhor, a nossa família aqui a ouvir o que o Senhor deseja nessa manhã, e a todos nós juntos a realizar o que o Senhor deseja nessa manhã. Oramos assim também, dando liberdade ao Teu Espírito Santo de falar conosco. Desobstruir ouvidos bloqueados, mentes resistentes, corações magoados, endurecidos, ou corações, Senhor, que precisam da Tua reforma. Nós te pedimos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, é muito interessante aqui que só esse pequeno trecho do capítulo 1 de Josué, ele já nos dá um cenário que, se a gente ler tão rapidamente essa introdução, a gente não percebe o que está acontecendo aqui. Olha, por exemplo, alguém que passou por uma difícil situação, como estão passando os gaúchos lá no Rio Grande do Sul, suas perdas, seus funerais, também ali o seu luto, seus traumas, talvez não vai conseguir entender daqui a 10 anos o que foi aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque nós não estamos ali no meio daquele sofrimento. Então talvez o que aconteceu lá em Brumadinho, rompimento daquela barragem com material tão complexo, nós ficamos sabendo daquilo, mas só quem estava lá sofreu as dores daquele problema. Aqui nesse primeiro versículo de Josué não é diferente. Quando nós lemos aquilo que está escrito no primeiro verso de seu livro, nós estamos distantes daquela dor, nós estamos distantes daquele sofrimento. Para nós passa-se como uma informação, mas ela não nos causa tamanha emoção como causou para aquelas pessoas que estavam vivendo ali. E eu queria começar por um primeiro ponto sobre consagração. Consagração no momento das perdas. Moisés, meu servo Moisés, está morto. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar que existiam 70 parentes de Jacó, ali no Êxodo, capítulo 1, que migraram para o Egito. E ali no Egito, José era o diretor executivo do Egito, a mando de Faraó. E ali José fez toda uma diplomacia com Faraó, colocou a família de Jacó na terra de Gósen. Eles eram pastores de ovelhas, os egípcios não gostavam muito dos pastores de ovelhas no meio deles ali, e arrumaram um lugarzinho bom ali para Jacó e a sua turma. José cuidou de tudo que podia cuidar, só que os hebreus, ou a família de Jacó nesse momento, eles foram se multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. José, que era bem jovem, agora já nem existia mais, já era falecido, e o faraó que governava era um faraó que não se lembrava de José. Não interessa o que ficou para trás, não interessa, esses hebreus se multiplicaram demais aqui, e nós precisamos escravizá-los, senão eles vão nos ganhar, vão nos vencer, ou vão se aliar a um povo inimigo do Egito. E foi assim que aconteceu, e agora toda a família de Jacó, milhares de pessoas agora,
escravos. A família de Moisés também escrava. Moisés nasce numa família escrava. O problema é que Moisés nasce numa época que o faraó manda cortar, matar todos os bebês meninos. E aí complicou mais um pouco. As parteiras chegavam e tentavam ajudar algumas mães ali que salvassem seus filhos. Mas logo depois isso já não foi mais possível, porque o faraó mandou realmente matar. E a mãe de Moisés, quem lembra o nome? Joquebede, com mais a irmã de Moisés, como é que era o nome? Miriam, construíram o que eu chamo de segunda arca. Aquela embarcação que protegeu Moisés, era uma arquinha, não era? Você pode imaginar aqueles crocodilos do Rio Nilo? Aquele barco era bom, Mário. O bebezinho ali tinha até um frigobarzinho, alguma coisa ali, era um negócio luxo. E aquela barquinha chegou até perto da margem do rio onde a princesa estava. O fato é que o Moisés entrou e ingressou na maior escola de líderes que existia no planeta. Ele estudou na escola de líderes dos príncipes do Egito, na orientação e o manejo de Deus. Ele se torna um filho adotivo de uma princesa, filha de Faraó. E ele aprendeu tudo que você podia imaginar sobre liderança, sobre guerra, sobre estratégia, sobre línguas, sobre comida, sobre tudo. Esse é o Moisés. Em dado momento ele vai descobrindo, porque a mãe ainda tinha contato com ele, ainda infante, porque Miriam, muito esperta, minha mãe pode amamentar esse menino para a senhora, princesa. E a mãe amamentou o próprio filho. E contava histórias e tinha algum acesso. Moisés não perdeu o vínculo com a história hebreia. Em dado momento ele vê um egípcio bater num hebreu, ele interfere muito pesadamente e mata o egípcio. Crime. Teve que enterrar o egípcio. Escondeu, mas alguém viu. E falaram: você vai continuar, você vai fazer comigo igual você fez com o outro lá que você enterrou? O crime foi descoberto, todo mundo atrás de Moisés, o Moisés foge do Egito e vai embora. Esse mesmo Moisés é trazido por Deus para ser o líder daqueles milhares da família de Jacó. O líder da família de Jacó agora é Moisés. Não existe no Antigo Testamento um líder maior que Moisés. Não existe. No Novo Testamento, falamos isso semana passada, ele aparece junto com Elias no Monte da Transfiguração. Moisés é aquele que, sendo instrumento de Deus, abre o mar vermelho, tira a água da rocha. Moisés é aquele que recebe a lei. Moisés é aquele que tolera rebeliões. Moisés é aquele que, vendo um povo murmurar, viu morrer a grande maioria dos israelitas ali no deserto, e uma nova geração surge, e ele treina uma geração que morreu, e agora tem que treinar a outra geração, ali no livro de Números e Deuteronômio. Moisés é o grande líder, e agora Deus diz para Josué: Moisés morreu. Não era qualquer pessoa que tinha morrido. Tem todo um povo do lado leste do Jordão. Você lembra que de vez em quando eu passo isso, nós temos alguma coisa aqui também hoje. Ao lado leste do Jordão, eles estão vindo para a terra prometida, então eles têm que atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã. Moisés não entrou na terra porque desobedeceu, fez murmuração, fez rebeldia. Em Deuteronômio, Moisés sobe no Monte Nebo, Deus mostra toda a terra que eles vão entrar, e ele não consegue entrar, porque o problema não é tomar decisão. Tomar decisão é fácil. Sabe qual é o problema? Consequência da decisão. Porque no reino de Deus, o reino de Deus ele não é gerido por artimanhas, por manipulações, por aparências. O reino de Deus funciona por princípios.
Isso é muito difícil, muitos crentes ainda não entenderam isso. O reino de Deus, ele funciona por princípios. Não adianta. Se você derrubar o dominó errado, aquilo vai continuar caindo. São princípios. O próprio Moisés, sendo quem foi, não foi poupado. Ele não entrou na terra prometida. As consequências chegaram para Moisés. E agora, o grande Moisés está morto. E nós temos um líder jovem, no meio de uma perda irreparável, no meio do luto. Pode passar. Deuteronômio 34 diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Quem que cuidou do funeral de Moisés? O próprio Deus. O próprio Deus. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor se enfraqueceram. É igual a maioria dos homens aqui, não é? Os israelitas choraram Moisés das campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e de luto. Meus irmãos, isso aí é o capítulo anterior a Josué 1. Esse era o cenário. O cenário era de pranto. Você imagina um arraial inteiro, as 12 tribos, todo mundo se perguntando, e agora? E agora? O cara falava face a face com Deus. O cara subiu o Sinai. O cara morreu, não tem nem corpo. Ninguém nem sabe cadê o corpo. Foi sepultado, Deus mesmo que cuidou do corpo dele. E agora? Onde é que a gente vai arrumar um outro Moisés? Você imagina a insegurança desse povo. Como é que vai ser isso? O Senhor já tinha cuidado dessa transferência, dessa sucessão. Josué já era a pessoa que assumiria essa posição. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Uma coisa é você dizer, olha, você vai assumir essa posição. É lindo, muito bom. Fez um culto, fez uma oração, o povo todo viu aquilo, Deus confirmou a vida de Josué na liderança. A outra coisa é isso se transferir para a mente e para o coração. Isso é uma outra coisa completamente diferente. Quem mesmo é que vai assumir aquele ministério gigantesco com 15, 20, 25 mil membros? Quem é mesmo? Aquele rapaz ali? Vocês estão ficando doidos. Isso acontece hoje. Quem é que vai assumir aquela empresa? Quem é que... Não, o pai morreu, quem é que vai herdar? Aquela turma lá, vocês estão ficando doidos. As dúvidas eram muito grandes, não só no povo, no coração do novo líder haviam uma infinidade de dúvidas. No coração do novo líder haviam muitas interrogações. Pode caminhar comigo? Mais um slide. Consagração no momento de grandes desafios. A consagração foi necessária no momento do luto, das perdas, no momento das interrogações. Só a consagração consegue te ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, a carne não vai conseguir te ajudar no momento da perda, no momento do luto. Porque no momento do luto e da perda, a carne vai te deixar cada vez mais em dúvida, precipitado, falando que não deve, ou procrastinando. Mas a consagração, ela te dá prumo. A consagração, ela te dá equilíbrio. E agora tem uma outra situação. Não é só o luto e só a perda. Há um grande desafio. Geograficamente falando, eles estavam aqui. Eles precisavam atravessar o Jordão. O povo está aqui desse lado, do lado leste do Jordão. E as 12 tribos ali, você sabe que 2,5 tribos ficariam do lado de cá. Já falei sobre isso porque era importante para o gado, eles pediram isso para Josué, também foi conversado com Moisés. Então, o resto tinha que atravessar o Jordão e tudo que eles tinham, mas não era só atravessar um rio, que já era um problema grave, era necessário guerrear, era necessário conquistar. Josué está aqui agora, de frente do último e grande desafio, para que aquelas pessoas assumissem o que, gente?
sua casa própria, sim, sua terra prometida, sim, mas as promessas de Deus, porque eles estão marchando desde o Egito na direção das promessas de Deus. Talvez você ainda não tenha se percebido sobre isso. Deus tem promessas para você, e você está marchando. Sabe qual que é o problema? Quando a gente está marchando, está cansado, está enfrentando um problema, e não sabe das promessas de Deus, aí desanima. Porque se você não sabe das promessas de Deus, você só está marchando, cansando, desgastando, mas não sabe na direção do que você está indo. E o objetivo, o propósito era Canaã, e eles precisavam romper esse grande desafio. Pode passar, por favor? Meu servo Moisés está morto, agora pois você, Josué, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus acreditava no potencial de Josué. Deus acreditava que Josué conseguiria. Deus acreditava que Moisés havia preparado bem Josué. Deus consagrou Josué junto com Moisés em Deuteronômio, antes da morte de Moisés. Deus era fã de Josué. Ele tem as condições. Já falamos aqui nesse mês, Êxodo 17, Josué aparece guerreando, é a primeira vez que Josué aparece na Bíblia, guerreando contra os amalequitas. Moisés vai e fala, Josué, lidera a guerra, e ele vai e guerreia. Lembre-se que dois seguravam a mão de Moisés, quando a mão de Moisés ia cansando, Josué ia perdendo a guerra. Armaram uma pedra, sentaram Moisés, e um segurou de cada lado, e Josué venceu aquela batalha. Lembrem-se, quando ele foi espiar a terra, o nome dele era Oséias, depois foi transformado para Josué. A salvação vem do Senhor. Deus estava investindo em Josué a todo momento. Lembrem-se, Josué viu rebelião difícil contra Moisés. Josué viu a terra engolir famílias e famílias de levitas, dos coatitas. Lembrem-se, Josué viu Miriam, irmã de Moisés, essa mesma que botou Moisés de neném lá no rio, arrumar dificuldade para Moisés. Lembrem-se, esse Josué era garoto correndo nas vielas do Egito, um menino escravo. Deus estava preparando esse menino, e agora Deus está lá. Você vai conquistar, você e esse povo, 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 Josué, porque você não vai conquistar sozinho, é você e esse povo, não é o povo sozinho, e não é você sozinho, é você e esse povo. Deus era fã de Josué. Muitos de nós não sabemos por que as coisas acontecem, aliás, todos nós não sabemos por que certas coisas acontecem, ou porque a maioria das coisas acontece, mas elas acontecem. As dificuldades acontecem na vida, surpresas acontecem. Lembro-me, de vez em quando eu lembro dele, talvez já tenha falado dele aqui, irmão José, lá do seminário onde eu morei e estudei, eu, Alessandro, e naquela ocasião o Gabriel. Tudo que tinha de problema no prédio, tudo que tinha de problema em algum lugar, sempre irmão José falava comigo, André, isso também é treinamento. Vocês vão lá para aquela sala lá, ficam lá enfurnados lá, não sei quantas horas, mas isso também é treinamento. Aquela samambaia crescendo lá no seu banheiro, é treinamento. Eu falei, irmão José, mas já arrancamos, ela cresce de novo, viu? Olha, o vasculhante que não fechava, nem na marreta. Você imagina um negócio construído há 150 anos atrás, que não foi trocado, ferro bom, não fechava. Só tem uma coisa, quem já morou lá naquela colina na Floresta da Tijuca, eu não sei o que é, mas é um fenômeno tão interessante, que vem uma cortina, nuvem, neblina, que cai por cima daquela montanha, vindo do mar, e cai aonde? No prédio que a gente morava.
definitivamente a nuvem entrava dentro da tenda, irmão. Porque aquele trem entrava mesmo dentro do apartamento. Primeira e única vez que o Gabriel teve pneumonia na vida, foi ali naquele apartamento. Tudo era treinamento. O problema é que a gente faz uma divisão. Pro lado de cá é santo, os problemas não são santos. Pro lado de cá, beleza. Quem te falou que Deus não manda problema e dificuldade para você? Há desafios. E a consagração, ela fica nítida, ela fica aparente, ela se destaca, ela é a sua arca, o seu bote salva-vida, no meio dos desafios e das conquistas. Se nós fizéssemos uma rápida dinâmica aqui, um papel e uma caneta para cada um, quais são os seus projetos e desafios para 2024, que já está chegando no meio, né? Quais são? Você escreveria alguns, outros para o ano que vem, outros para daqui a 5 anos. Todos nós temos desafios. O problema é que você quer superar os desafios para os seus projetos. Mas Deus tem um projeto muito maior do que aquele que você escreveu. E a consagração funciona para esse projeto bem maior. E o que vai acontecer aqui é que nós temos um Josué, um líder relativamente novo. E nós temos um povo. Pode caminhar. E agora nós temos a consagração no momento da solidão. Mais um, por favor. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se você ler o primeiro bloco do primeiro capítulo de Josué, você vai chegar a uma conclusão. Conclusão que eu cheguei e conclusão que outros já chegaram. Um indivíduo que se sentia solitário. Um indivíduo que se sentia no meio de dificuldades. Um indivíduo que tinha uma coisa na frente dele muito maior do que tudo que ele já viu na vida. Muito maior do que ele podia imaginar. Muito maior do que ele achava que ele podia executar. E agora ele tem um outro problema. Estou sozinho. Estava fácil de guerrear contra os amalequitas. O Moisés estava lá, no monte com a mão levantada. Estava fácil. Moisés mandou, eu fui. Moisés mandou ficar, eu ficava. Moisés mandou ir, eu ia. A nuvem vinha na tenda. Eu percebia Deus falando face a face com Moisés. Eu ficava lá, Moisés ia embora, eu ficava lá. O texto fala isso. Êxodo vai nos trazer que o jovem Josué, ele permanecia ali enquanto Moisés terminava o seu serviço. O jovem Josué, Êxodo 33:11, ele ficava ali na tenda, tentando se dedicar, tentando entender, tentando imitar o seu mestre. Mas agora ele está sozinho. Solidão tomava a vida de Josué naquela situação. E Deus precisa dizer o que, gente? Assim como estive com Moisés. Opa, isso é uma referência. Estou comparando agora. Lembra tudo que Moisés fez? Então, assim como eu estive com ele, Josué, eu vou estar com você. Para mim, para você, isso talvez não pareça tanto. Para ele pareceu muito. Aquele Moisés, o Senhor vai fazer comigo igual o Senhor fez com ele? O Senhor vai estar comigo igual esteve com ele? O Senhor vai falar comigo igual falou com ele? O Senhor vai batalhar as batalhas comigo igual batalhou com ele? O Senhor vai abrir a água igual abriu com ele? O Senhor vai me dar a sabedoria que deu a ele? O Senhor vai me dar a intimidade que deu a ele? Eu tenho essa possibilidade? Tenho. Então começou a melhorar o meu problema? Então eu consigo, agora eu estou achando que eu consigo mesmo. E tem mais. Eu vou estar com você, não vou te deixar, nunca o abandonarei. O que é isso? Palavras de afirmação do Pai. Palavras de afirmação do Pai. Toda a Bíblia você vai escutar: Josué filho de Num, Josué filho de Num, Josué filho de Num. Quem foi Num? Não sei. Um escravo, uma família escrava no Egito. A Bíblia não fala muito do Num. Quem foi essa pessoa? Não sabemos. O que nós sabemos é que esse Josué tinha uma fome e uma sede de Deus. E agora o próprio Deus está dizendo: Josué, deixa eu te falar uma coisa. Você não está sozinho. Uma das grandes coisas que abatem muitas pessoas nessa
tarefa, no projeto, na decisão, por uma vida em outro país, é justamente isso. O desafio da solidão. Mas a gente não está junto? Está junto. E quem está aqui, graças a Deus, está bem melhor. Amém ou não amém? Amém. Que nós damos faniquito de vez em quando, mas a gente se ama. Não é isso ou não? De vez em quando a gente dá umas coisas, mas a gente se ama. Você imagina quem não tem uma família para pertencer? Como é que é isso? Como é que acontece? E agora o líder Josué, ele precisa de Deus falar para ele: nunca vou te abandonar, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A consagração para uma nova disciplina de vida. Interessante isso aqui. Você deve ter uma Bíblia em casa há muitos anos. Mesmo que você não tenha uma Bíblia em casa desde a sua infância, você sabia onde tinha uma Bíblia. E mesmo que você não soubesse exatamente onde tinha uma Bíblia, talvez se na sua cidade tinha uma praça e uma igreja na praça, naquela igreja tinha uma Bíblia. Talvez na escola tinha uma Bíblia, se não tivesse uma Bíblia dentro da sua casa. Bíblia não é uma coisa que a gente tinha tanta dificuldade para achar, porque Bíblia, tinha lá Bíblia em algum lugar, ou na casa, na igreja, na escola, tinha uma Bíblia. O que vai acontecer aqui é uma coisa diferente. Pode caminhar, Gabriel, comigo. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Nós aqui, 2024, lendo isso aí, parece ser óbvio. Não tem que ler a Bíblia? Tem. É por isso que todo dia, às 6h30 da manhã, nós lemos 4 capítulos da Bíblia ali pelo Zoom. Qualquer um pode participar, é só clicar. A gente manda o convite todo dia, clicou, botou a senha, que é uma senha quase que é difícil de quebrar, orar, né? Orar. E você entra e participa da oração. Nós estamos muito alegres porque tem jovens já participando dessa oração todo dia. Virou hábito da pessoa. E a gente lê 4 capítulos da Bíblia e nós oramos depois daquela leitura. Por quê? Está escrito. Está escrito. Como é que eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Como é que eu vou fazer aquilo que eu não tenho acesso? Só que Bíblia aqui, nesse caso, a Torá, a lei, era uma nova tecnologia. Era a primeira vez que alguém falava isso para um líder, porque quem escreveu foi Moisés. Foi Moisés que antes de morrer, pegou todos os seus escritos e deu na mão dos levitas. Olha, está tudo aqui. Eu me dediquei não só a julgar suas causas morais, sociais, patrimoniais, mas eu me dediquei a conduzir vocês nos caminhos do Senhor. Mas não só conduzir, eu escrevi com minhas próprias mãos. Está aqui a lei do Senhor. E agora Deus pode falar o que para Josué? Aquela lei que eu entreguei para Moisés, aquele texto, aquele material, aquele patrimônio, é para que você use. Eu sabia que Moisés não ia durar a vida inteira. Alguém precisava continuar. Josué, pega isso, Josué. Pega isso. Olha, eu vou estar com você. Eu não vou te abandonar. Você vai atravessar o Jordão com esse povo. Mas tem uma coisa, tem uma outra companhia que vai te ajudar a vencer. A minha palavra. A minha palavra. Você vem aqui à igreja. A maioria vem aqui com muita frequência, se não todo final de semana. Alguns aqui vêm à escola dominical, pode aumentar, né, gente, o número. Porque a escola dominical é uma benção. De alguma forma você tem usado uma torneirinha da igreja. O grupo pequeno, escola dominical, encontro de casais, casados para sempre, a reunião de oração, essa reunião aqui. De alguma maneira você tem usado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se não meditar na lei do Senhor, vai ficar difícil. Porque você vai tratar só o externo. Você não vai tratar o interno. Isso tem sido um grande problema. E nós estamos na geração dos vídeos. As gerações dos vídeos é interessante. Perdi o culto do domingo.
Interessante, perdi o culto do domingo. Você acha que a pessoa vai lá no YouTube para ver o nosso culto? Não. Tem uma porção de pregadores com milhões de sei lá quantos seguidores aí. Qual que está mais bonitinho? Qual que está mais a filmagem? Isso aqui está chamada mais interessante. Qual que é? Escolhe lá, pronto, resolve o problema. Bíblia. Deixa eu te contar um negócio. Não precisa levantar a mão, não. Bíblia é o seu desafio, posso ter certeza. Bíblia é o seu desafio. O desafio que Deus deu para Josué, para que ele fosse bem sucedido, é o mesmo desafio de hoje. Ele tinha um povo para dirigir. Ele tinha um povo para julgar. Ele tinha 12 tribos na frente dele. Você não vai liderar segundo a sua opinião, segundo a opinião da sua mãe e do seu pai, do seu esposo ou da sua esposa. Você vai liderar segundo a minha opinião. Esse é o ponto. Você sabe o que encerra o assunto num lar cristão? O que encerra o assunto numa discussão ou numa polêmica dentro de uma casa cristã? O que a palavra diz sobre esse assunto? Esse assunto que vai nortear, que vai equilibrar. Mas o que a palavra diz sobre esse assunto que nós estamos conversando aqui? Mas o que Deus acha desse assunto que nós estamos conversando aqui? Porque opinião todo mundo tem. Todo mundo tem opinião. Mas qual é a opinião de Deus sobre esse assunto? Porque parece que queremos escrever outra Bíblia que já está escrita. Qual é a opinião do Senhor? Pode caminhar, por favor, Gabriel. O que acontece aqui no Deuteronômio 31, obviamente estamos antes de Josué, antes do livro de Josué, é que Moisés faz a entrega do texto. Então Moisés escreveu esta lei que tinha entregado ao povo e deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que transportam a arca da aliança do Senhor. Moisés deu igualmente cópias desta lei aos anciões de Israel. Moisés mandou que esta lei fosse lida a todo o povo, ao fim de todos os 7 anos, no ano da remissão, quando do festival dos tabernáculos, na altura que Israel se reúne perante o Senhor, seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido. Foi isso que ele fazia. Durante todos os dias de Moisés, Moisés estava fazendo o que, gente? Anotando, escrevendo. Uma cópia só? Mais de uma. E entregou para você essa aqui, para você essa aqui, para você essa aqui. Pastor, eu não gosto de ler, não. Não gosto de ler, não. Eu não gosto de ler. Ah, não gosta de ler? Não, não gosto de ler. Deixa eu falar uma coisa. É um prato de comida menos na sua casa. Só para te avisar. Não gosta de ler? É um prato de comida menos na sua casa. Só vou te avisar. É desse jeito que funciona a vida. Não precisa ser crente para saber disso. É bom você começar a gostar de ler. A Alessandra estava me dizendo que as crianças lá no AMC, onde ela trabalha, vinham no ônibus da escola pública e uma menina com um livro na mão. Quantos anos, amor? 6 anos na mão. Já com seu livrinho na mão. Uma das únicas alunas ali, com seu livro na mão. E começa a perguntar, que legal, já vê que é diferente. Já vê que é diferente. Já vê que pai e mãe estão introduzindo uma outra coisa. Ah, tá aí lá, como é que é? Quantos irmãos vocês são? 19. 19. Ah, 19. É 19. Mas parecia que era uma família que tinha adotado uma opção de criança. Mas ainda sendo 19, tinha educador sendo educador. É por aqui. Faz aqui que você vai se dar bem. Vai para cá que é melhor. Tinha celular? Não, tinha livro para ler. Livro. Nós estamos no lugar que não falta livro nem biblioteca. É uma para tropeçar na outra por esquina. Eu não vou perguntar quantas bibliotecas você já entrou nesse lugar, mas quero te desafiar a fazer isso. Por quê? É aqui. O segredo está aqui. Moisés deixou para Josué, e Josué precisava abraçar, senão ele não seria bem sucedido. Pode caminhar, Gabriel. E por último, consagração para vencer os seus inimigos internos. Tem isso? Tem. O primeiro bloco do capítulo 1 de Josué
ele vai tratar mais de inimigos internos ao líder Josué do que a qualquer outra coisa. Olha o que o texto vai dizer. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não fique com medo, não se apavore, não se desanime ou nem se desanime. Ali no primeiro bloco do capítulo 1 de Josué, Deus está falando para Josué: Josué, só tem um problema, tem uma coisa que você tem que resolver na sua vida. O que é? Parar com esse desânimo, parar com esse medo, parar com essa apavoração. Você precisa parar com isso. O problema não é lá conquistar Jericó, Josué, porque isso a gente vai resolver. O problema não é lá tomar lá outra região, isso vai resolver. O problema não é lá atravessar o Jordão, porque isso a gente vai resolver. Você, esse povo e eu, juntos nós vamos resolver. Só tem um problema, tem um gatilho dentro de você. As suas emoções podem te atrapalhar, e você pode simplesmente fraquejar e não conseguir. Queridos, por várias vezes, no primeiro bloco do capítulo 1 de Josué, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Posso te falar? Capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés falou isso para Josué. Por que tanto? Por que tanto disso? Por que tantas vezes? Porque Josué, certamente, tinha essa limitação. Suas emoções, seus inimigos internos podem te atrapalhar de chegar nos lugares que Deus quer que você chegue. Esse mês de maio, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se nós entendermos que apenas famílias consagradas conseguirão chegar ao final da linha, vencendo medos internos, coisas que nos atrapalham. Pastor, eu não tenho isso. Desculpa. Todo mundo tem uma coisinha para resolver. E às vezes a pessoa quer muito ali de ir, tem dificuldades, que sabe que tem. E às vezes vai atacando, justamente porque tem dificuldades. Outros já são mais tímidos, cada um no seu temperamento, cada um na sua história. Outro dia alguém chegou para mim e disse: pastor, estava num grupo de crianças e perguntei: está tudo bem? E um menininho virou para mim e fez assim, ó. Como é que é o negócio? Ó, um menininho. Eu conversando com essa pessoa, mas o que aconteceu? Por que ele falou? E a pessoa aproximou dele e falou: hoje na escola, alguém tocou nas minhas partes íntimas. Preste atenção. Foi mesmo? Foi. Me diga, como é que foi isso? O menino narrou a história. A pessoa que tinha autoridade para isso reportou para a instituição. Está tudo bem hoje? O joinha para baixo pode significar muito mais do que você está pensando. Muito mais do que você está pensando. Muito mais. O que anda acontecendo pelas ruas dessa cidade? O que anda acontecendo nos corredores das escolas? O que anda acontecendo, às vezes dentro do seu lar você não está nem vendo. O que anda acontecendo? Como você vai dar combate a certas coisas com uma vida longe da consagração? Você acha que esses olhos naturais vão ver alguma coisa? Você acha? Não vão ver. Só os olhos espirituais vão conseguir ver e vão te dar discernimento para você e sua casa servirem ao Senhor. Não só isso, ajudar outras famílias a também servir o Deus de Israel, o Deus que nunca nos desampara. Pode caminhar, por favor. Depois que Deus dá palavras de afirmação para Josué: não te desanime, não se apavore, ser corajoso, eu vou estar com você. A receita é meditar, muda seu hábito, medita na palavra de dia e de noite. Depois disso, Josué enche o peito. Esse negócio aí já entendi, Senhor.
Tá bom, vamos lá. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Você pode discordar do pastor André, não tem problema nenhum com isso. O que você não pode é discordar daquilo ali. Você até pode, mas você vai colher aquilo que você plantou. Você pode discordar de uma opinião minha, pessoal, agora não discorde da palavra de Deus, porque você não vai plantar boa coisa. Tudo que nós lemos antes do 10, de 1 a 9, é Deus falando: rapaz, ser corajoso, rapaz, você está sofrendo, você está sozinho, você está em luto, Moisés foi embora, eu estou vendo isso em você, olha, você está com medo, você está apavorado, eu estou vendo isso em você, você era aquele menino escravo lá no Egito, mas não é mais, você foi aquele menino correndo nas vielas lá, um escravo, filho de família escrava, mas não é mais. Muda a configuração da cabeça, do coração, muda o hábito, muda a sua atitude e atravessa esse Jordão, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Pega esse medo, apavoramento, seja o que for, e joga no lixo. Porque não é porque alguém lhe prejudicou que o projeto que eu tenho para você acabou. O projeto continua na prancheta, para nós executarmos juntos. Eu, você e o seu povo, a sua família. Pode caminhar, por favor. Minha presença lhe basta, eu estou contigo, sou o seu pai. Controle as suas emoções, não faça bobagem, não precipite, não atrase. Lidere sua vida e sua família pela minha opinião e não pela sua. Ah, pastor, mas eu não acho que isso funciona desse jeito. Ah, pastor, mas na América eu não acho que é assim. Ah, pastor, você sabe quanto que eu escuto? Ah, pastor? Pastor pra caramba. Ah, pastor, mas a palavra de Deus não nos ensina isso aqui? Não escuto muito não, mas vou escutar muito. Amém ou não amém? Último, Gabriel. Eles entraram lá, agora cada tribo está no seu lugar, as 12 espalhadas, algumas antes do Jordão, a maioria depois do Jordão, cada um está no seu lugarzinho. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nessa manhã mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor falou ao nosso coração, porque a tua palavra é poder, a tua palavra é a tua presença. Te agradecemos, pois que o Senhor tratou a vida, Senhor, de Josué, suas emoções. Esse homem que era um general de batalha, Senhor, um menino, um escravo no Egito, se torna o líder que foi. Ele, Senhor, que poderia retroceder, mas foi avante, Senhor. Ele que tem a mesma raiz, Senhor, em seu nome, da raiz do nome de Jesus, ó Pai. Ele, Senhor, que nos ensina neste mês de maio tanto. E o Senhor que nos prepara tanto através da vida do teu servo. Abençoa cada família aqui, Senhor. Todos nós temos grandes desafios. Todos nós temos alguns prejuízos. Todos nós, Senhor, temos momentos de dificuldades. Todos nós talvez tenhamos medos, Senhor. Mas o Deus presente na vida de Josué é presente na nossa vida. O Deus que tem projetos maiores do que os nossos próprios projetos, Senhor, está conosco. O Deus que deixou a palavra dele para nós nos abastecermos dela. Esse Deus é o Deus que nós confiamos. Recebe nessa manhã, Senhor, toda a nossa adoração. Recebe nessa manhã toda a nossa fé. Recebe nessa manhã nossas famílias. No nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém.